Nós somos alunos de Engenharia de Produção da Univesp e hoje apresentaremos nosso trabalho de conclusão de curso Além da Tinta no Asfalto, a Engenharia de Produção na transformação da faixa azul em política pública de sobrevivência urbana entre 2022 e 2026. Este estudo propõe uma mudança de paradigma. Queremos provar que a faixa azul não é apenas uma sinalização visual, mas uma solução de engenharia logística desenhada para gerenciar fluxos complexos e mitigar o risco de morte no ecossistema urbano. Este projeto foi fruto de um esforço multidisciplinar realizado pelos integrantes Edson Jarandinha Nunes, Helder José Pereira Pinto, Fabiano Ângelo da Silva Siqueira, Marcelo Caetano, Manuel Pumedo Otero e Gomes Júnior, Luan Campos Lopes, Luciano Cruz da Rocha Barbosa e Stefson Rodrigo de Araújo. Dividimos nossas frentes de trabalho entre a mineração de dados estatísticos, a análise bibliográfica de conceitos industriais aplicados ao trânsito e a observação de campo, garantindo que cada etapa da cadeia de valor dessa pesquisa fosse rigorosamente validada. Gostaríamos de registrar nosso agradecimento especial à nossa orientadora, professora Gabriela Hayashi de Paiva Wong. Seu direcionamento foi fundamental para que pudéssemos transpor as ferramentas clássicas de engenharia de produção para o ambiente dinâmico da mobilidade pública, mantendo sempre a precisão metodológica exigida por esse grau acadêmico. Para contextualizar, precisamos entender a moto como um operador de logística moderno. Se nos anos 70 era lazer, hoje, sob o fenômeno da uberização, a motocicleta é a engrenagem principal da entrega de última milha. Esse aumento exponencial de produtividade urbana gerou um gargalo, o conflito por espaço entre veículos de diferentes massas e velocidades. Nosso problema científico central foca nisso: como utilizar o ciclo PDCA e a gestão baseada em dados para transformar uma simples intervenção viária em um sistema de segurança imune a falhas comportamentais, capaz de salvar vidas de forma escalável. O Helder seguirá daqui. A justificativa desse estudo é fundamentada em dados críticos da saúde pública e econômica. Observamos uma inversão de risco. Enquanto as mortes de pedestres caíram na última década, os óbitos de motociclistas dispararam, representando hoje a maior parte das estratégias no trânsito paulistano. Do ponto de vista da engenharia de produção, cada acidente representa um erro de processo, que gera custos sociais imensos, desde a interrupção da cadeia logística até gastos astronômicos, com o SUS e Previdência. Estamos falando de proteger o capital humano que sustenta o comércio eletrônico e o delivery na capital. Os objetivos. Nossos objetivos são ambiciosos. O geral é analisar a eficácia da faixa azul através de um modelo data-driven inserido no PDCA. Já os objetivos específicos, fomos além do óbvio. Mapeamento e impacto de segregação no fluxo de logística. Utilizamos a unidade padrão de severidade, que é UPS, como nosso QPI principal para qualificar o risco. Diagnosticamos, propomos diretrizes de expansão que permitem que esse modelo seja
replicado em qualquer metrópole com a segurança garantida. Passo a palavra agora para o Fabiano. Tá mutado, Fabiano. Sorry. Boa noite. Dentro do item 2.1 e 2.2 da fundamentação teórica, sendo a engenharia com o PDCA, nossa base teórica trata a via pública como um chão de fábrica, a céu aberto. Utilizamos o ciclo PDCA não como uma ferramenta administrativa, mas como um sistema de controle da qualidade de vida. Dentro do ciclo PDCA, Plan, Do, Check e Action, nós realizamos o planejamento dos trechos baseados na criticidade do fluxo. No Do, executamos a padronização visual. No Check, monitoramos se o processo está gerando produtos conformes, ou seja, viagens sem acidentes. E no Action, se o sistema falhar, entra com correções de engenharia, onde é a aplicação pura da gestão de qualidade total, voltada para a preservação da integridade física do cidadão. No item 2.3, que trata da logística urbana e o conceito de last mile, dentro desse ambiente de logística urbana, a faixa azul funciona como um canal de fluxo preferencial, similar a uma esteira dedicada em uma linha de montagem. Ela resolve o problema do last time, ou seja, a última milha, permitindo que o fluxo just-in-time das entregas ocorra sem a interferência aleatória de outros veículos, principalmente os pesados. Ao segregar os moldais, reduzimos o tempo de atravessamento e aumentamos a previsibilidade do sistema, o que é essencial para as plataformas digitais que dependem de janelas de entrega cada vez menores. Seguindo aqui, passamos a palavra para o Marcelo Caetano. Ok, aqui nós vamos falar agora, né, da segurança viária, visão zero e pouca IOC, né? Vamos lá, show. Minha câmera não foi, bom, estou aqui, estamos presentes. Segurança viária, visão zero, pouca IOC. Adotamos o conceito sueco de visão zero, que dita que o erro humano é inevitável, mas a morte por erro é inaceitável. Aqui entra o pouca IOC. O dispositivo à prova de erros da manufatura. A cor azul e o balizamento funcionam como uma barreira psicológica e visual que induz o comportamento correto do condutor. É uma engenharia de redesign cognitivo, limitando as opções de manobras perigosas, como o corredor, entre os carros, canalizando a energia do movimento para um espaço controlado e visível. Sistema de informação e Big Data. A gestão moderna não pode ser feita por estimativa. Analisamos o faixa data, um sistema que processa milhões de registros de tráfego. Essa abordagem é Big Data, permite identificar padrões que o olho humano ignora. Conseguimos detectar, por exemplo, em quais horários específicos e densidade de motos satura a capacidade da faixa, permitindo que a engenharia de tráfego atue preventivamente. Sendo assim, saímos da gestão reativa para a gestão preditiva, onde o dado orienta a alocação de recursos públicos, onde eles são mais urgentes. Agora com a palavra, Manuel. Boa noite, pessoal. Metodologia e coleta de dados. Nossa metodologia foi dividida em 3 frentes de rigor científico. Primeiro, a análise exploratória de dados secundários do Infosigna e da CET, cobrindo o período de 2022 a 2026. Segundo, a coleta de dados primários através de observações de campo e uso de drones para análise de trajetória.
E terceiro, a modelagem estatística para comparar vias e com e sem a faixa. Essa triangulação nos permitiu isolar variáveis e confirmar que as melhorias observadas não foram casuais, mas sim resultados diretos da intervenção de engenharia realizada. Framework de análise e cronograma. Aqui a gente dividiu em 3 etapas, né, do PDCA, de 2022 a 2023 é o Plan New Do, o 2024 a 2025 o Check, 2025 a 2026 o ACT. Estruturamos nossa análise em um cronograma de maturidade. Em 2022, focamos no projeto piloto de 2023, de maio, como prova de conceito. Em 2023 e 2024, foi expandido a análise para eixos mais complexos, como a Avenida Bandeirantes. Agora, em 2026, está sendo consolidado as métricas finais. Esse framework permitiu que o grupo acompanhasse a evolução da política pública em tempo real, ajustando as premissas conforme novos dados de sinistralidade eram publicados, garantindo uma pesquisa viva e atualizada. Agora eu passo a palavra para o Luan Campos. Planejamento estratégico. No plano do nosso PDCA, focamos na gestão de partes interessadas. O planejamento estratégico teve que equilibrar a necessidade de fluidez das empresas de delivery com a meta de redução de custos hospitalares da prefeitura. Definimos o corredor virtual, não apenas uma faixa azul, mas como um espaço de governança. Analisamos a geometria das vias para garantir que a largura da faixa azul entre 2 metros e 2,2 metros fosse suficiente para o fluxo, mas estreita o bastante para desencorajar velocidades excessivas. Foi um planejamento focado na ergonomia do tráfego. Na fase DO, a padronização foi a palavra-chave. Para que a faixa azul funcione em toda a cidade, o processo de sinalização precisa ser idêntico. Estudamos as matérias de alta aderência usada na pintura para evitar derrapagem. Um ponto crítico para a motocicleta. A execução modular permitiu que a prefeitura instalasse quilômetros de faixa em poucas madrugadas, reduzindo o impacto no fluxo e demonstrando uma eficiência operacional típica da engenharia de produção, aplicada à infraestrutura urbana. Próximo, por favor. Agora entramos na fase mais crítica da engenharia, o cheque. Não basta contar acidentes, é preciso qualificá-los. Implementamos a Unidade Padrão de Severidade, a UPS. Nesse indicador, um óbito equivale a 13 pontos, enquanto um acidente sem vítima vale 1 ponto. Isso nos permite enxergar a saúde do processo. Se o número de acidentes cair, mas a severidade aumentar, o sistema faliu. Nosso monitoramento provou o contrário. A faixa azul reduziu não apenas a quantidade de sinistros, mas principalmente a letalidade daqueles que ainda ocorrem. Agora eu passo a palavra ao Luciano. Os resultados dos nossos cálculos de severidade são impressionantes. Em vias, sem faixas, UPs, média, quilômetros, era alarmante, devido à energia dos impactos laterais, com a implementação da faixa azul. A severidade despencou mais de 60%. Isso ocorre porque a canalização do fluxo obriga que os veículos trafeguem de forma paralela. Se houver um toque, ele em lateral, a baixa de energia é chamada de touch. E não interceptam um ângulo, que é geralmente causado com um óbito de motociclista. E a física protegendo a vida através da geometria. Próximo.
Contudo, a engenharia detectou um desvio de processo preocupante, o paradoxo da velocidade. Percebemos que, ao dar uma faixa exclusiva livre à moto, o condutor sente-se mais seguro. Seguro demais. Aumenta a velocidade acima do limite regular. Nossos dados de campo mostram que os trechos de fluidez total, excesso de velocidade aumenta em 50%. Isso prova que a engenharia de infraestrutura sozinha não basta. O processo está gerando peças com defeito. A velocidade alta, precisamos de novos controles de qualidade no sistema. Contudo, a engenharia... Espera aí, eu não mudei aqui. Na fase, o ACT. Propomos a inovação necessária para fechar os ciclos. Sugerimos a adoção de radares de velocidade média, que medem o tempo dos 2 pontos, para coibir o abuso da faixa. Além disso, propomos redesenho dos pontos de entrada e saída para que sejam mais suaves. A melhoria contínua aqui para transformar a faixa azul em um sistema inteligente, onde sinalizam adaptar o fluxo, não um projeto estático, e um organismo vivo que deve evoluir conforme o comportamento do usuário que muda. Okay. Próximo, Steph. Passa para o Steph a palavra. Fala sobre análise de custos sociais e econômicos. Sob o prisma da economia da produção, cada vida salva representa um ganho direto para o PIB. Um óbito no trânsito custa, em média, R$800 mil ao Estado, em valores consolidados, de perda da produtividade e ganhos públicos. Ao reduzirmos drasticamente a severidade dos acidentes, o payback do investimento na faixa azul ocorre em poucos meses. É um investimento de alta rentabilidade social. Estamos reduzindo o lead time do prejuízo público e garantindo que a força de trabalho retome para casa segurança todos os dias. Sobre engenharia de dados, a engenharia de dados que propomos para o futuro envolve o cruzamento em tempo real com os aplicativos de delivery. Imagina um sistema onde o AP sabe que o motorista está na faixa azul e ajusta o tempo de entrega para que ele não precise correr. Esse uso ético do Big Data e de algoritmos preditivos é a fronteira final da engenharia de produção na cidade. O dado deixa de ser um registro do passado e passa a ser uma ferramenta de prevenção ativa em tempo real. Redesenhando o comportamental. Trabalhamos também com o conceito de sinalização dinâmica e alertas apíticos. Sugerimos que trechos críticos da faixa possuem sinalizações que mudem de cor ou intensidade conforme a densidade do tráfego. O objetivo é quebrar o automatismo do condutor e forçá-lo a manter a atenção plena. O redesenho comportamental foca no fator humano, a peça mais complexa de qualquer sistema produtivo, garantindo que a tecnologia e a psicologia caminham juntos na proteção da vida. Replicabilidade nacional do modelo. A maturidade técnica avançada pelo modelo em São Paulo serve como um padrão de ouro para o Brasil. Cidades como Belém, Curitiba, já olham para esses dados. Nossa pesquisa conclui que a faixa azul é um produto de engenharia urbana altamente escalável. Com ajustes geométricos simples, ela pode ser exportada para qualquer via de alto fluxo, tornando-se o padrão nacional de segurança para o modal que mais cresce no país. Sobre as nossas considerações finais, encerrando, reafirmando que este trabalho provou que o gerenciamento de vias públicas exige o mesmo rigor de uma linha de montagem de alta precisão. A faixa azul é a materialização da engenharia de produção a serviço do bem comum. Não é apenas tinta, é uma barreira de sobrevivência que equilibra a voracidade logística do século XXI, com o valor negociável da vida humana. O ciclo PDCA aqui não termina, ele se torna um processo permanente de cuidado com a cidade.
nossos agradecimentos. Finalizamos com um agradecimento especial à Univesp, à nossa orientadora, aos nossos familiares, por todo o suporte nesta caminhada. Deixamos aqui a prova de que a engenharia de produção pode sim salvar vidas no asfalto. Muito obrigado a todos.